Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo continua aqui. Essa carta aos Gálatas é uma carta triste, né? Porque ele tem que pegar aqueles que tinham conhecido a verdade da salvação, a liberdade que há em Cristo, estavam retornando à lei e aos costumes judaicos. Então, realmente, era uma decepção para o apóstolo, né? Ele se mostra decepcionado com esses Gálatas aqui. E quando a gente vê, se você abre no capítulo 4, o final do capítulo 4, ele deixa muito claro uma coisa, que Deus ele fez ali aquela alegoria das duas esposas, né, das duas alianças, né, representadas ali, a escrava e também a livre. Depois ele vai falar no versículo 30, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ele faz aqui um paralelo com as duas esposas de Abraão. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aí, quando ele abre o capítulo 5, o que ele fala? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão é esse? A lei. A lei. Se colocar debaixo da lei é se colocar debaixo do jugo da servidão. A lei é como se a lei dissesse para você assim, corre, vamos, corre. Você precisa correr, cara, vamos lá, sai correndo. E você olha para a lei e fala assim, mas eu não tenho pernas. Se você não me der as pernas, eu não posso correr. Isso é a lei. Ela cobra de você algo que você não tem capacidade para fazer ou para cumprir. A graça, a liberdade que há em Cristo, primeiro ela te dá asas. Aí ela fala, voa. É isso aí. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aí Paulo vai falar daquela questão da circuncisão, né, que era uma coisa que estavam querendo obrigá-los a fazer. E no versículo 7, corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Olha que interessante isso aqui. Uma pessoa legalista, ela vai dizer que a verdade é seguir a lei. Mas o que Paulo está falando aqui é justamente o contrário. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E que verdade? A verdade de que somos livres agora. Não estamos mais debaixo do jugo da lei. Não estamos mais debaixo de um feitor, né? Não somos mais escravos. Somos livres. E aí, quando ele continua aqui no versículo 8, esta persuasão, ou este convencimento, não vem daquele que vos chamou. Vem de quem, então? Do diabo. Pouca gente percebe que as doutrinas, ou os ensinamentos, ou as religiões que exigem a guarda da lei, vêm do diabo, não vem de Deus. Mas é a lei, são os 10 mandamentos. São. Mas Cristo nos libertou disso. Por isso que ele fala, não vem daquele que vos chamou. Quem nos chamou? Cristo. Cristo nos chamou. Então esse engano que eles estavam passando, de que teriam que se circuncidar, quem não se circuncidasse não podia ser salvo, isso vinha do diabo. O legalismo é uma das armas mais eficazes do diabo. Ele coloca as pessoas debaixo de um jugo, debaixo de uma canga, né? O jugo é canga, aquilo que coloca no pescoço de 2 bois, assim, para eles puxarem o arado. Então, basicamente, era isso aqui que eles estavam fazendo. Eles estavam se colocando debaixo de um jugo, e quem os colocava debaixo desse jugo era ninguém menos que o diabo. Versículo 9. E aqui explica o porquê que o legalismo é do diabo e é pecado.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que fermento ele está falando? O fermento da má doutrina, porque fermento tem dois significados, é pecado e má doutrina também. Quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, ele estava avisando eles contra a má doutrina dos fariseus. Então o fermento é má doutrina e o fermento é pecado. E aqui deixa muito claro que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então eles não precisavam muita má doutrina, não. Um pouquinho de má doutrina, bastava falar assim, não, só tem que circuncidar. Pronto. Uma pitadinha de má doutrina. A circuncisão era cortar a carne do prepúcio, do órgão sexual masculino, que era como fazer na prática uma expressão de estar se desvencilhando da carne. Mas isso, na realidade, nós tivemos o coração circuncidado. E a lei não pode fazer nada disso. Por isso que é muito importante entender, se alguém vem de alguma religião legalista, atente para o fato de que foi ensinado em fermento, e fermento de ninguém menos do que o diabo. Porque o legalismo anula a graça. Se você é legalista, você desconsidera a morte, a obra de Cristo. É o que ele falou um pouco antes aqui no versículo 3, ele falou, de Gálatas 5:3, de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, não adianta falar assim, não, só isso aqui, só esse item da lei aqui tá bom. Não, mas daí você tem que guardar a lei inteira. Porque lei é lei. Você transgride, você atravessou no sinal vermelho, você transgrediu a lei, você é transgressor da lei. Não importa se você bateu no carro do outro ou não. De qualquer maneira, aquele primeiro passo para atravessar no vermelho já é transgressão da lei. Você pode até ampliar isso com maiores consequências, mas você já é culpado de todos os mandamentos da lei, de toda a lei de trânsito. Você já é considerado culpado. Você aos olhos de Deus, é um criminoso, não é? E ele fala, separados estáis de Cristo, olha só que pesado que é isso no versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Eu ando direito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não como isso, não como aquilo. Separados estáis de Cristo. Da graça tendes caído. Não é pouca coisa. O legalismo é um problemaço. Nós já lidamos com irmãos que vieram de algumas religiões e de repente estava ali, parecia que estava concordando tudo certinho, então de repente brotava o legalismo, sabe? Vinha à tona. Alguma coisa vinha à tona, assim. Mas se a gente não fizer isso, pronto. Não entendeu nada. E aqui ele fala, né, no versículo 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Em Cristo, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então ninguém podia se gloriar de ser circuncidado ou achar que o outro era menos porque não era circuncidado, não. Porque agora era outra conversa. Estamos na graça agora. Estamos dentro. Corrieis bem, né, como ele vai falar no versículo 7. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Que verdade? A verdade da graça de Deus, da salvação já consumada, da morte de Cristo, pregando ali na cruz também o nosso velho homem com ele. E depois o versículo 8, ele deixa muito claro que eles estavam sendo enganados. A persuasão não vem daquele que vos chamou, vem de outro. Quem é esse outro? Provavelmente um falso apóstolo, ou um falso profeta, ou um falso obreiro que estava servindo ao diabo. Como ele já denunciou lá na sua carta aos Coríntios, que Satanás se transforma em anjo de luz, os seus ministros, né, em ministros de justiça. E tinha de monte aqui nesse tempo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem.
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para o incrédulo, não tem nada a ver a palavra da cruz. Mas para nós salvos é o poder de Deus. A palavra da lei é aquela que fala corre e não te dá pernas. A palavra da cruz primeiro te dá asas e depois fala voe. Voe. Muito importante isso. Nós não somos salvos pela lei, porque a lei nos obriga a continuar o tempo todo guardando a lei. Ou seja, nunca existe certeza de salvação, nunca existe uma obra completa sobre a qual nós possamos descansar. A graça, porém, a obra de Cristo, ela primeiro nos salva. E depois de salvos, agora nós vamos viver em liberdade, mas não a liberdade, não a libertinagem, a liberdade para servir a Deus. Pensa assim, uma história que eu vou contar agora. Vamos ver se vocês reconhecem essa história. Havia um povo que era escravizado no Egito. Aí Deus enviou Moisés para salvá-los. E Moisés, então, ali subiu numa pirâmide, e em cima da pirâmide ele recebeu as tábuas da lei. E quando ele desceu da pirâmide, ele falou, olha, vocês têm que guardar tudo isso aqui. Se vocês guardarem tudo isso aqui, Deus vai tirar vocês do Egito. Vai libertar vocês do Egito. Aí o povo, tudo isso faremos, né? Bom, na realidade o povo está lá até hoje no Egito. Nunca saiu do Egito aquele povo. Porque ninguém consegue guardar a lei. E vocês perceberam que a história está errada, né? Claro, está errada. Deus primeiro tirou o povo do Egito. Depois deu a lei. Percebe? Primeiro ele salvou. Depois ele deu os mandamentos de como eles deviam se comportar. Porque a lei não salva. A lei não é para salvar. E mesmo para o cristão, nós não vivemos guiados pela lei agora. Nós somos guiados pelo Espírito. Ali, claro, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles ainda. Mas nós andamos em liberdade agora. A liberdade de quem foi liberto mesmo. E liberto de quê? Libertos da lei. Porque ele vai falar aqui no versículo... na continuação do nosso capítulo aqui de Gálatas, o capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então aqui ele deixa muito claro uma coisa que as pessoas às vezes questionam, quer dizer que então eu estou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser? Não. Não, agora que você não pode viver do jeito que você quiser. Você tem que viver do jeito que agrada a Deus. Não para ser salvo, porque você foi salvo por graça. Tem sempre aquela história que é muito interessante de um leilão de escravos, e havia um escravo que era doente, velho, desdentado, fraco, estava quase morrendo, o escravo. Muito mal. Então colocaram todos os escravos lá num palco, para os fazendeiros comprarem os escravos. E aí foi começar o leilão. Um fazendeiro muito rico falou, eu quero aquele ali, ó. Eu pago tanto naquele. Aí ele deu uma oferta que dava para comprar todos os escravos. Eu quero aquele ali. Eu pago tanto. Todo mundo ficou surpreso. Claro que não teve nem contra-oferta. Ninguém queria aquele traste velho lá. Ninguém queria aquilo. Então ele arrematou o escravo. Aí o escravo chegou perto dele, achando que ia virar hambúrguer, né? Que o patrão tinha comprado para moer e vender de hambúrguer, de carne de hambúrguer. Aí ele chegou perto do patrão e falou, senhor, por que o senhor gastou tanto dinheiro em mim? Eu não sou isso aí tudo, né? Falou assim, ó, eu paguei um preço por você. Eu queria ter certeza que ninguém pudesse cobrir o preço. Porque quando eu te vi lá, eu te amei. Eu quis te libertar. Eu quis dar liberdade para você. Então eu paguei esse preço altíssimo para ninguém poder comprar você, para que você fosse só meu. Senhor, o que o senhor quer que eu faça então? Tremendo, né? O que vai fazer comigo? Você está livre. Pode ir embora.
vai viver a sua vida, você está livre. Aí o escravo ficou impressionado, como assim? Não, você está livre, eu paguei um preço para libertar você. Aí o escravo virou para ele e falou assim, Senhor, por causa disso, por amor, eu vou te servir até a morte. Isso é a história de um cristão. Ele é comprado por preço, um preço que ninguém poderia pagar, de tão alto que foi, e quando ele reconhece o quanto custou aquele preço, quanto o Senhor pagou por ele, a resposta do seu coração é, eu vou te servir até a morte. Eu vou te servir até a morte. Essa é a resposta de um coração verdadeiro. Quando o cara fala assim, então o que você quer dizer, se eu creio em Cristo, eu posso fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, então você não entendeu. Não entendeu. Você ainda não entendeu o que é graça. Você ainda não entendeu o quanto custou o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz por você. Você não entendeu ainda. Como vamos andar então? Aí vem a continuação aqui, né? No versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É o amor que move agora, o mesmo amor que moveu o Senhor para sair dos altos céus e descer à terra para salvar pecadores como nós. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou o desejo ardente da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Pensa assim, você tem um GPS no seu celular. Você marca lá o seu destino. Pim, e sai viajar. Aí tem um colega seu que pegou carona, não é aqueles caras chatos que, não, mas eu acho que aqui essa estrada aqui não é boa não, conheço uma outra muito melhor que essa, e não sei o que, daí ele pega no porta-luva do manual não, aquele guia 4 rodas de 1800 não sei quando, né? Não, mas quer ver, eu vou mostrar para você no mapa, que esse negócio de GPS, essas coisas é bobagem, isso é coisa de videogame, não acredita nisso não, tá aqui ó, vou mostrar para você no mapa, né? Ele não entendeu ainda que você já está sendo guiado. Você já tem a certeza do caminho que tem que seguir. O GPS deu o melhor caminho para você seguir. O satélite lá em cima já traçou sua rota, tudo. E aquele guia 4 rodas que ele está querendo usar é de 100 anos atrás. É do tempo que era 4 rodas e um cavalo na frente. Não vai servir agora para as estradas modernas. Não tem ali as estradas modernas. Só tem os caminhos de roça. Então, se você quer seguir pela lei, você vai ficar se guiando por uma coisa que não é segura mais para esse caminho que você tomou agora, onde você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em todo crente, em todo aquele que foi salvo por Cristo. Ele recebeu o Espírito Santo confabula com o seu próprio Espírito, confirmando que você agora é um filho de Deus e pode chamar Deus de Pai. Então, a segurança é maior, você está sendo guiado pelo Espírito, porque se você for guiado pela lei, você está desobedecendo a Deus, que é o que eu falei antes. No versículo, quem vos impediu, versículo 7, para que não obedeçais à verdade? A lei é verdade ou não é? A lei é verdade, mas não a verdade que nós fomos salvos já. A lei mandava você fazer algo. Para, quem sabe, talvez, porventura, um dia recebesse um prêmio por isso, mas ela não dava. Não dava. A lei prometia, mas você não tem perna para andar. Ela manda correr, você não tem perna. Ela manda você fazer as coisas, você não tem mãos. E a graça não. A graça te dá asas e fala, sai voando. Sai voando que eu vou te guiar
o Espírito Santo de Deus vai guiar você. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.